Já fiquem antecipadamente com essa mensagem, que o Senhor está com as suas mãos estendidas na direção de cada um que está padecendo necessidades, dificuldades, frustrações. Deus, Ele é um Deus presente, que certamente Ele age na vida daqueles que confiam nele. Amém? Irmãos, falar de João Batista, para mim, especialmente para mim, é maravilhoso, porque João Batista, ele representa aquilo que um servo do Senhor deveria ser, né? Aquilo que um servo de Deus. E eu fico pensando naquele homem pregando no deserto, aquela pessoa que não estava vestida com vestes de luxo, aquele homem vestido em trajes rústicos, pelos de animais, com um cinto de couro ali atado na sua cintura, e ele gritava, proclamando no deserto da Judéia e naquelas regiões ali circunvizinhas, que o reino de Deus estava próximo, estava chegando, ou já estava no meio deles, e que era necessário uma mudança, que era necessário o arrependimento. É uma mensagem forte, essa mensagem de arrependimento. O verbo arrependimento em português, ele sugere uma tristeza, infelizmente, sugere somente, é muito limitado essa palavra arrependimento. No português, superficialmente, sugere uma tristeza por um pecado cometido. Mas acaba, de certa forma, obscurecendo, né, a ênfase que o original no grego ele gostaria de dar. Porque no grego tem a palavra, né, metanoite, que deriva de metanoia. E essa palavra, ela quer dizer que existe a necessidade de uma mudança radical no coração e na mente da pessoa. Então, essa mudança, ela exige uma transformação radicalmente no estilo de vida, né, da pessoa alcançada por essa conversão. Uma mudança no pensamento e uma mudança no estilo de vida. É uma mudança radical na vida da pessoa. Não é só um arrependimento por um pecado que foi cometido. Lógico que o pecado, nós devemos nos arrepender dos pecados que cometemos, lógico que havemos cometido. Só que existe a necessidade de uma mudança. E era esse o cerne da mensagem que João estava anunciando ali, aquelas multidões que se acorriam em busca do seu batismo. E ele gritava: olha, é necessário se arrepender. E quando a multidão chegava até ele ali, engraçado, né? João Batista, ele, me parece que ele não buscava popularidade. Ele tinha um desapego total pela busca de popularidade, porque quando as pessoas procuravam ele ali para serem batizados, ele falava: olha, raça de víboras, filhos da serpente, quem vos induziu, quem vos instigou, incentivou vocês a estarem fugindo da ira que está por vir? João Batista tinha uma mensagem dura para aquela época, e me parece uma mensagem bastante dura para os nossos dias, mas uma mensagem extremamente necessária. Aquela multidão que vinha ali, e ele olhava aquela multidão e de longe dava para identificar as lideranças religiosas ali, por meio dos fariseus, por meio dos
saduceus, e me parecia que é lógico que o Espírito de Deus estava compelindo aquela multidão ali para um momento de arrependimento, mas eu acredito que muitos que se achegavam ao batismo de João ali, estavam fazendo com medo da opinião pública. Ora, se eu não, João Batista, todo mundo acredita que João é um profeta de Deus. Ele fala como profeta, ele se porta como profeta, ele até se parece com o profeta Elias, lá do livro de Reis. Então vai pegar mal se nós não formos também para sermos batizados. Parece que um modismo, muitos foram tocados pelo Espírito de Deus para se arrependerem, confessando os seus pecados e serem batizados. Mas muitos se achegaram ali, certamente, com medo da opinião pública. E para esses, as palavras de João foram palavras duras. Palavras duras, palavras duras. Ora, é necessário o arrependimento. É necessário, sabe, o arrependimento não somente verbal. Não é suficiente somente proferir palavras de arrependimento. É necessário uma mudança de mente, uma mudança de conduta, uma mudança de andar, uma mudança de vida. Aquele povo, eles estavam acostumados a passarem 6 dias da semana oprimindo o pobre, sendo infiéis em seus contratos, maltratando o seu próximo, quem sabe humilhando os mais pobres e necessitados. E no sábado estavam eles lá de cara lavada, fazendo as suas orações, as suas preces, como se nada tivesse acontecido. E João falava: olha, precisamos de mais do que isso. Se nós queremos de fato recebermos aquele que está para se manifestar, aquele que está para vir, se nós de fato temos esse amor que nós proclamamos ter pelo Messias, nós precisamos fazer uma reforma no nosso interior, uma reforma no nosso coração, não uma reforma só de estereótipo, externa. É muito fácil, uma mudança de fora. Geralmente, quando nos convertemos e na nossa caminhada, muitas vezes nós nos preocupamos muito com a mudança do exterior. As mulheres começam a vestir roupas mais comedidas, a deixar de lado, dentro do guarda-roupa, a abandonar algumas roupas menores e a usar roupas mais comportadas. Os homens, eles também começam a mudar o estilo de vida, mas João Batista falava: é necessário mais, é necessário mais. E eu vejo a prova de uma conversão genuína, mesmo que a pessoa não tenha, muito tempo na presença de Deus, é uma mudança do estilo de vida. Isso me faz lembrar de Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano, aquele homem que tinha licença do governo romano para coletar impostos ali do povo israelita. Aquele homem de pouca estatura, que se esforçou para ouvir o discurso de Jesus, chegou a se colocar até numa situação meio que cômica, subindo ali em uma árvore, mas ele ouviu, e o pouco que ele ouviu da mensagem de Jesus foi o suficiente para provocar uma mudança no estilo de vida daquele homem. Aquele homem, ele fura a multidão, ele se achega até Jesus e ele faz um convite para que Jesus fosse ali, partilhar momentos na casa dele. Ele leva Jesus
para dentro da sua casa, e me parece que ele levou Jesus para mais profundo, parece que ele levou Jesus para o íntimo do seu coração, porque quando nós vemos ele conversar com Jesus ali, ele fala: mestre, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, aí, irmãos, vamos convir, né? Eu tenho certeza que ele tinha feito isso, né? Defraudado. Com certeza, em algum momento ali, ele cobrou imposto maior do que devia, ele usou ali daquela posição para angariar recursos ali, para fazer o seu pé de meia, e ele tinha uma boa fortuna, mas ele falou: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou fazer conforme está escrito na lei, vou restituir quadriplicadamente, 4 vezes mais. Senhor, e tem mais, vou pegar metade dos meus bens, da minha fortuna, do meu patrimônio, e vou distribuir aos pobres. Isso é mudança de vida, irmãos? Isso é mudança de vida. Aquele homem ali, ele provou uma profunda transformação, uma profunda conversão, logo naquele primeiro contato que ele teve com Jesus Cristo. Ele não precisou de muitos anos, de muito ensinamento, de muito aprendizado, de aprender muitas doutrinas, de aprender a teologia, ou rudimentos de homens. Ele já quis logo colocar em prática e mostrar para Deus que a transformação, que o arrependimento dele era um arrependimento que requeria imediatamente uma mudança de atitude e de transformação. Assim como nos tempos de João Batista, nós vivemos, né, pelo menos eu que me converti no começo dos anos 90, nesses últimos 30 anos nós temos visto uma multidão de pessoas correrem, né, e abarrotarem os bancos das igrejas evangélicas, e eu dou glória a Deus por isso, é bom. Melhor estarem aqui dentro, tendo a oportunidade de ouvirem as palavras de salvação, do que estando lá fora, né, com os ouvidos tampados para a mensagem de Deus. Mas nós precisamos mais, e a mensagem exige mais de nós. A mensagem exige uma mudança profunda de comportamento. Olha, João falou: olha, eu batizo com água, eu batizo só com água, eu só batizo com água. O batismo com água, ele é um batismo. A água, ela não se aprofunda, ela não tem o poder de entrar na profundidade da pessoa. Eu batizo com água para arrependimento, é um batismo bom, é um batismo simbólico. Vocês estão publicamente demonstrando que vocês se arrependeram, vocês estão confessando os seus pecados. Mas está vindo alguém aí, aquele que eu sou o predecessor, aquele a quem eu estou arrumando o caminho, aí ele está vindo, e ele tem um batismo que é muito mais necessário, e esse batismo ele é muito mais poderoso, porque embora vocês tenham vontade muitas vezes de fazer o que é correto, às vezes falta-lhes a força necessária, o poder para subjugar esse mal interior e ter uma vida santa. Mas ele tem o batismo, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo, né? No Espírito Santo e no fogo. Esse batismo ele tem de fato o poder de causar transformações profundas na vida da pessoa. E esse batismo ele é necessário. Esse batismo ele é
necessário. Esse batismo que eu estou batizando aqui com águas, ele é só um símbolo. Eu só estou preparando o caminho para aquele que virá, muito mais importante do que eu. Eu não sou digno de ocupar a posição de um servo ajoelhado, prostrado, desatar as suas sandálias, porque ele é muito mais poderoso, mais importante do que eu, e o batismo dele é um batismo necessário. E eu glorifico a Deus, né? Eu glorifico a Deus por homens como João. João, ele falava que ele era só uma voz, muito humilde João, né? Eu sou só uma voz. E lhe perguntavam: quem é você? Você é o profeta que haveria de vir? Você é o Cristo? As pessoas já estavam ali há mais de 400 anos sem ouvir a voz de um profeta de Deus. Aquelas pessoas estavam numa escuridão tremenda em relação a Deus, em relação à voz de Deus. Eles já tinham esquecido como era a voz de Deus. Deus tinha falado por meio de profetas, há muitos séculos. E a Bíblia fala no Evangelho de João que quando aqueles homens viram a luz de João, a pequena faísca de luz em João, eles se confundiram. Olha, será que ele é aquele que haveria de vir? João falou: não, eu sou só uma voz que clama no deserto. Estou arrumando aqui, pavimentando o caminho do Senhor. Eu sou só um engenheiro de obras de Deus. Eu estou preparando o caminho para aquele que está para vir. E aí eu pergunto: o que nós somos? O que nós somos nessa geração? O que nós somos nessa geração? João foi uma voz. No passado nós tivemos outras vozes na sua época, vozes necessárias, pessoas importantes, né, como Savonarola, Wycliffe, Martinho Lutero e tantas outras vozes proeminentes na sua geração. Só que nessa geração não existe mais a voz desses homens. Nós somos nessa geração a voz que clama nesse deserto. E nós temos, irmãos, nessa geração, que vestir a capa de couro, eu digo não literalmente, mas de maneira metafórica, colocar o cinto ali, amarrar o cinto, tomarmos a postura de homens, de mulher, de jovem, de senhora e de senhor de Deus, para proclamar a essa geração, que também precisa saber que, olha, Jesus, o dia do Senhor Jesus virá. O Senhor virá novamente. Virá novamente. E nós precisamos de uma mudança. Olha, mundo, vocês precisam tomar um rumo diferente, mudar para que o dia do Senhor não seja dia de ira, dia de juízo, dia de condenação, né? Dia de fogo, para que aquele dia chegue e seja dia de alegria, e não um dia de tormento, dia de choro, dia de ranger de dentes. Essa geração precisa ouvir a mensagem de mudança, a mensagem de arrependimento, a mensagem de santificação e de busca do conhecimento de Deus, para que aquele dia não os pegue desprevenidos. A mensagem de João parecia uma mensagem rude, mas a mensagem de João, irmãos, era uma mensagem que precisava ser forte, porque o coração daquele povo ali,
estava endurecido, estava cheio de autojustificações. A nossa salvação está garantida porque nós somos descendência de Abraão, os nossos pais têm obras, nós estamos garantidos, o nosso gene, a nossa genealogia, o nosso DNA é bom, é Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas, os profetas, Moisés. Nós estamos bem, isso já nos coloca num patamar diferenciado em relação às outras nações pagãs e ímpias. Nós já temos os pré-requisitos. E João fala, olha, sabe, essa autojustificação de vocês é nada diante de Deus. Isso aí é nada. Vocês estão vendo aí as pedras que sobram abundantemente aí nesse deserto? Dessas pedras, do nada, Deus pode levantar filhos de Abraão, filhos de Deus. Essas nossas obras são nadas. A prática das obras da lei, a autojustificação diante de Deus é nada. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudança. Se de fato queremos agradar a Deus, queremos ser aceitáveis ao Senhor, nós precisamos de mudar os nossos caminhos, de emendar os nossos caminhos, de transformar nossa caminhada, de mudar a trajetória, de andar de maneira que de fato comprove que nos arrependemos, que tivemos aquele encontro com o Senhor. Eu nunca vi nas páginas da Bíblia Sagrada alguém ter um encontro genuíno com Jesus e não ter uma mudança, uma transformação de vida verdadeira. Só os hipócritas não mudam a sua vida. Só os hipócritas vivem uma vida dupla, uma vida como se fosse uma representação artística. Não fomos chamados para isso, né? Fomos chamados para o encontro genuíno e verdadeiro com Deus. Fomos chamados para sermos como refletores da glória e da presença de Deus em nossos dias. Fomos chamados para refletir na maneira como nos comportamos no mundo, para refletir o caráter daquele que nos chamou, é o que diz a Bíblia Sagrada. O cristão, o servo de Deus, ele tem que ter o caráter transformado pelo Espírito que agora habita nele, né? Nós recebemos Jesus, recebemos o batismo no seu Espírito, o seu Espírito está em nós. A árvore boa, ela prova que é boa a árvore, não é porque coloca uma plaquinha nela falando, olha, aquela árvore ali, eu sou uma árvore boa. Se prova que a árvore é boa pelos frutos que aquela árvore produz. E João, ainda no contexto da sua mensagem, fala, olha, o machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir bons frutos será cortada, porque ela vai ocupar um espaço desnecessário ali na plantação do Senhor. Porque o Senhor vai gastar tempo com uma árvore que não tem disposição nenhuma em produzir bons frutos. Não serve para nada. Talvez a única serventia que ela tenha é a de servir como lenha. Então, existe um julgamento, existe uma expectativa muito grande da parte de Deus para cada um de nós. Eu vejo Deus, é lógico que Deus não é um negociante, claramente que não, Deus não é um homem de negócio,
Mas Deus, ele fez um investimento pesado, pesadíssimo. Deus, ele gastou tempo e recurso e agremiou centenas, milhares de pessoas para executarem a sua obra. Com isso eu quero dizer que existe uma expectativa muito grande de Deus em relação a cada um de nós. Existe uma expectativa. Aquele que planta, ele não mede recursos e esforços para que aquela semente germine, se transforme numa árvore e no tempo da sua maturidade produza frutos. E eu tenho certeza que Deus, que empregou tantos recursos, tantas pessoas, não se limitou a nada ao ponto culminante de entregar o seu próprio Filho para que nós tivéssemos salvação. Então Deus não foi murrinha, né? Deus, ele gastou, ele empenhou o que ele podia para que a salvação ela chegasse a cada um de nós. Mas existe uma expectativa. Quem planta quer colher. E quem quer colher não quer colher fruto ruim, quer colher o melhor, quer colher fruto de qualidade. E essa expectativa pesada, ela paira sobre cada um de nós que recebemos as palavras de Jesus, que somos chamados pelo seu nome, que sentamos desses bancos e nos bancos das milhares de igrejas ao redor desse planeta, não só no Brasil. Existe uma expectativa de que precisamos dar bons frutos, né? E perguntaram para ele: mestre João, o que nós precisamos fazer? Aí ele falou: aquele que rouba, não roube mais. E alguns soldados chegaram para ele e perguntaram: e nós? Vocês não sejam violentos, não usem a posição de autoridade de vocês para defraudar ninguém. E os coletores de impostos chegaram: e nós? Vocês não roubem ninguém, não cobrem mais do que o devido. Nós precisamos ocupar a nossa posição nesse mundo de maneira honesta, de maneira que reflita o caráter de Deus. Certa vez eu vi alguém falando: olha, eu sou policial, eu visto uma farda, eu tenho um distintivo, o Estado, ele me dá autoridade para executar a lei e para exercer autoridade, eu tenho um uniforme, mas embaixo desse uniforme, eu me visto com a roupa que Jesus me deu, a roupa de homem e de mulher de Deus, né? Embaixo da nossa capa, da nossa posição, ou daquilo que você é na sua vida, no seu dia a dia, da função que você exerce, da sua ocupação social, você tem, antes de tudo isso, você tem que cumprir o papel de um cristão, de alguém que serve a Deus, de alguém que teve um encontro com Jesus, de alguém que leva no seu interior o Espírito Santo do Senhor. Não fomos chamados para ser religiosos. Religiosos, tem muitos aí no mundo. Tem religião para tudo quanto é gosto. Tem gente que adora, né, eu não vou discutir o gosto de alguns. Há quem adore animais, há quem adore astros. Eu não vou discutir o gosto dele. Mas nós que fomos chamados para adorar a Deus, devemos andar nos passos daquele que nos chamou. A nossa vida tem que refletir o caráter de Jesus. Devemos mudar, devemos questionar o nosso encontro, né? Muitas vezes, não precisamos de ninguém estar nos avaliando, nós mesmos
lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 11, fala que nós mesmos temos que fazer uma autoavaliação, se nós de fato estamos andando na fé, ou se só estamos andando de aparência, né? Eu gosto do cristianismo porque o cristianismo ele é atemporal, ele é acultural, né? Ele não parou há 2000 anos atrás, ele rompeu culturas, tempos, porque ele é mais do interior do que do exterior. E quando o cristianismo ele se exterioriza por meio de ações objetivas, de mudanças na maneira de se comportar, na maneira de ser, na maneira de andar. E com isso, eu gostaria de findar essas poucas palavras, agradeço a oportunidade, não irei me estender, que o Senhor possa estar, através do seu Espírito Santo, provocando mudanças profundas no coração de quem nos ouve, seja presencialmente aqui no templo ou pela internet. Permita-se ser transformado pelo Espírito de Deus, seja sincero, permita que o Espírito Santo ele não seja visita superficial que entra só na sala da sua casa, e com casa eu digo o seu coração, o seu interior, mas olha, abra as portas mais profundas, abra as portas do quarto, abra as portas ali das câmaras interiores e permita que ele entre e provoque mudanças profundas em todo o seu ser. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Cristo Jesus.